Bom dia, meu nome é Carla Regina, faço parte do grupo dos idosos nos Sonhos de Deus, que pertence à Assembleia de Deus Betel. Estarei dando prosseguimento ao projeto da leitura da Bíblia em um ano. Leitura de número 130, 2 Samuel, do 21 ao 24 e Salmo 76, 2 Samuel 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, e de seus filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Ai, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho do Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros do princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filho de Aia, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi que o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso Deus se aplacou para com a terra. Tiveram mais os filhos uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benote, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre,
e que cingiu uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve um Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra o filisteu em Gobe, e Alanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes de Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. 2 Samuel 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercam as ondas de morte e torrentes de Belial me assombraram. Cordas de inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e o meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fôlego devorador, carvões se encenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E dissipou flechas, e os dissipou raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daquele que me tinha ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza da minha alma me retribui. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu povo, do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim
e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostra benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostra avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo posso, pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus, salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que metiam ódio, eu os destruí. Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os mói como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranho descaíram, e cingindo-se caíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre da salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. 2 Samuel 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em alturas, ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus? E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva
a erva brota da terra. Ainda que minha mão não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, por toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Beliel serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pôde pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e de haste e de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitões. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Então este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar despojo. E depois dele, Sama, filho de Age, o Baranita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Estes, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e os defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no templo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre esses 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obra, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo de neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu, e ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Desde os 30 ele era o mais nobre, porém
Aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodo de Belém, Sama, Barodita, Elica, Arodita, Alis, Palita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Salmon, Aoíta, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Banaá, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeã dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi-Albon, Abatita, Asmovete, Berunita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Salém e Jonatas, Sama, Saratita, Airão, filho de Sará, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Benigadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. 2 Samuel 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numeres a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas porque deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, e passaram-se em campo junto a Aroé, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jaze. E vieram Gileade e a terra baixa de Cádiz. Também vieram até Dan, Jarã, e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judã, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora o Senhor, peço que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi:
Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fê-lo saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia, e Davi disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. E saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei para o resto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar a ti esta eira, a fim de edificar nela o altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Toma e oferece ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto e as tribos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei, disse mais Araúna ao rei: O Senhor, teu Deus, tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que me não custam nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Porém o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. E os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A sua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista, se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra.
porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tua restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele. Aquele que é tremendo, ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, na tua presença, Senhor, eu me encontro para te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Senhor, eu não canso de te agradecer pela vida, eu não canso de te agradecer pelo aquilo que tu és na minha vida, Senhor. E também não deixarei jamais de te agradecer pela oportunidade de ler a tua palavra, de poder meditar, de poder aprender, Senhor. E neste momento de oração, ó Pai, eu te peço sabedoria. Conceda-me, Senhor, sabedoria, Senhor, não somente a mim, mas o teu povo, a tua igreja, aos teus ungidos. Venha nos dar sabedoria, entendimento para pregar a tua palavra, Senhor, para evangelizar. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.